Excelente, gente. Gosto da Ellen, porque a Ellen é porreta. Boa tarde. Vamos então falar de saúde íntima feminina. É um tema enorme, gigantesco, e hoje, especificamente, nós vamos focar em algumas partes dessa saúde íntima, tá? Já até falei aqui com a Ellen, provavelmente esse vídeo vai ter parte 1, parte 2, para a gente poder falar e abranger o tema de uma forma mais ampla. Mas hoje nós vamos focar em algumas coisas para a gente falar, então, da saúde íntima das mulheres, tá? Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de endometriose, nós vamos falar de mioma, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Opa! Pronto, voltou. Tudo certo. Oxi. Beleza. E aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre tudo que envolve ali a questão feminina, né? A saúde íntima. Primeiro, gente, já vamos começar. Boa tarde, Érica, Verônica, Douglas, Giovana. Boa tarde, pessoal que está aqui, que eu não sei o nome, que eu não vejo. Monalise. Boa tarde. Ótimo ter vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre saúde feminina, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu recebo muitas perguntas assim, que óleo eu uso para isso? Que óleo eu uso para aquilo? Quando a gente fala de saúde e quando a gente fala de óleos essenciais, gente, a gente tem que desfocar, a gente tem que tirar essa visão remédio da coisa, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma dor de estômago e você ainda não conhece óleos essenciais, você vai pensar num remédio para dor de estômago. Se você tem dor de cabeça, você vai pensar num remédio para dor de cabeça. Se você tem dor muscular, você vai pensar numa pomada para dor muscular. Quando a gente fala de óleo essencial e de um corpo em geral, gente, a gente não deve pensar assim. A gente deve pensar que nós somos um contexto. Nós somos um conjunto de fatores, né? Então, existe o corpo, existe a alma, né? Existe o emocional, existe espírito. Então, tudo isso junto é aquilo que a gente entende como o nosso corpo, tá? E isso está tão atrelado que não existe só a saúde física ou só a saúde emocional. Existe as duas coisas juntas, tá? O que acontece é que muitas vezes você tem uma questão ali. Desculpa aí o barulho, gente. Minha impressora resolveu do nada funcionar. Você tem uma questão emocional que reflete no seu físico. E às vezes você tem uma questão física que reflete no seu emocional. Então, quando a gente entende que isso tudo é uma coisa só, a gente consegue compreender algumas doenças, alguns males que a gente passa, que a gente tem, e que isso também não dá para tratar como uma coisa só. Então, eu não posso usar um óleo essencial, por exemplo, para endometriose. Qual é o óleo para endometriose? Eu tenho que pensar que esse óleo, ele não é algo singular. O óleo essencial, gente, é algo complexo. A maioria deles tem diversos, dezenas, muitas vezes centenas de compostos químicos. E estes compostos químicos, eles vão numa harmonia incrível, uma sinergia incrível que eles já têm. Eles vão mexer, entre aspas, de excelente forma no nosso corpo em geral. Tá? Então, uma coisa que é importante você saber é que você não chega para o óleo essencial e diz para ele assim, olha, você só vai cuidar da endometriose dessa mulher. Porque o óleo essencial não entende. O que ele vai fazer? Ele vai mexer num contexto geral, ok? Ele vai mexer num contexto geral e esse contexto geral vai fazer com que você melhore no geral, tá? E isso não é só para a saúde feminina, isso é para tudo. Então, esse óleo, que tem ali, às vezes, 200 compostos químicos, e esses 200 compostos químicos, eles vão atuar de forma inteira no seu organismo, tá? Então, você vai usar um óleo para endometriose, e esse óleo vai mexer, por exemplo, e vai cuidar também da sua questão emocional, vai cuidar também da sua questão fúngica,
E aí é uma série de benefícios colaterais, tá bom? Como é que eu sei de tudo isso, gente? Eu vou aqui só abrir meu coração para vocês. Há 2 semanas atrás, minha filha teve uma questão estomacal e tal, e ela precisou ir ao médico. E eu já levei ela ao médico já com óleo, né? Então ela já estava ali tomando alguma coisa para melhorar. E o médico disse para mim, ele falou assim: "Olha, se você der o óleo essencial, médico, tá? Falou para mim. Se você der o óleo essencial para ela vai melhorar inteira. E no que ela melhorar, a gente não vai saber aonde está o problema para a gente investigar. Então faz o seguinte, dá o remédio para ela, porque se ela melhorar só de uma coisa, a gente sabe que é ali que está o problema. Moral da história, eu dei o remédio para ela e ela piorou. Então, assim, é por isso que a gente sabe, o óleo ele vai mexer no contexto geral e é por isso que a gente usa óleo essencial, tá? É essa questão de o contexto geral, de cuidar do ser feminino, masculino, de uma forma inteira, que faz a diferença em todo o nosso uso, todo o nosso tratamento, todos os nossos protocolos, tá? Então, e dito isso, a gente pode dizer, então, que não é só o óleo essencial, gente, que vai ajudar na questão da saúde íntima feminina, tá? Vamos lá. Isso, por favor, quem puder ligar a câmera, liga. Quem quiser mandar mensagem, a Erika já está ali toda chiquérrima. Mandem mensagens, se tiver perguntas. Se eu perder alguma pergunta aqui, a gente vai respondendo depois, tá bom? Então, quando a gente fala de uso do óleo essencial, como eu já falei aqui, não é remédio, né? Então, a gente não usa óleo essencial para remediar algo. Nós usamos óleos essenciais para não precisar remediar algo. Porém, algumas coisas podem entrar em desequilíbrio no nosso organismo e a gente vai precisar usar óleo essencial para cuidar de alguma coisa, para dar suporte e cuidar de alguma coisa, tá? Porém, apesar deles serem extremamente poderosos, magnânimos e incríveis, existe um contexto geral que precisa ser falado aqui para que a gente traga isso de uma forma real, tá? Então, assim, você aí está enfrentando alguma dificuldade íntima, feminina, endometriose, vaginite, vaginose, mioma, candidíase, está enfrentando alguma coisa nesse sentido? Está passando por alguma coisa? Ou conhece alguém que está passando por alguma coisa? Nós somos um contexto. E nesse contexto, a gente precisa pensar, como é que está a sua alimentação? Como é que está a alimentação? Está ok? Sua alimentação está ok? Ou ela é rica em alimentos inflamatórios? Né? Ela é rica em glicose, ela é rica em carboidratos, e ela é rica em gorduras e pobre em vitaminas, minerais e tal. Então, já adianto para vocês, gente, que inúmeras pesquisas científicas têm comprovado que mulheres que fazem a ingestão frequente e abusiva de alimentos cárneos, de alimentos processados e de farinha, por exemplo, branca, tem mais suscetibilidade à candidíase. Então, como é que está a sua alimentação? Né? Você está cuidando disso? Uma outra coisa que nós mulheres sofremos demais, que são as questões dos cosméticos. Quais são os cosméticos que vocês têm usado? Você usa aquele cosmético que custa uma fortuna na farmácia ou aquele que custa muito baratinho, mas que ambos têm qualidades muito semelhantes porque eles são feitos de produtos sintéticos? Isso significa que você está entupindo o seu sistema endócrino, né? Entupindo ali o processamento, desregulando as suas questões hormonais e, com isso, adquirindo problemas, né, de saúde. Eu tenho endometriose severa, inclusive não posso fazer reposição porque a endometriose já invadiu. Perdi, mas eu volto para ler, tá? Você tem usado esses cosméticos
Então, a minha dica para vocês, gente, o meu pedido é parem com isso. Voltem-se àquilo que é o mais natural. Voltem-se para as questões da natureza, voltem-se para cosméticos mais naturais, né? Cuida do seu sabonete, gente. Talvez sabonete, que é algo que a gente usa diariamente, seja aquilo que a gente mais deve se preocupar, né? Porque você usa todos os dias. Atenção ao seu shampoo, se ele é cheio de químicas, né? Atenção a nomes que você nem consegue pronunciar ali no frasco do seu shampoo. Atenção à maquiagem. Gente, essas maquiagens que hoje, pelo menos aqui onde eu moro, tem milhares de lojinhas de chinês, japonês, coreano, e eles vendem umas maquiagens muito baratas. Essas maquiagens, elas são entupidas de produtos químicos, de metais pesados. Isso sobrecarrega o seu fígado. E aí, pode usar o óleo essencial que for, vai ficar difícil livrar o seu organismo de tudo isso. Então, atenção aos cosméticos, ok? Atenção ao seu consumo de água. Você consome muita água, você bebe muita água durante o dia. Olha lá, a Ellen já está com peso na consciência porque não bebe, né? Atenção a isso. O nosso corpo ele precisa de água para processar, né, para limpar. Gente, a minha impressora hoje ela resolveu não facilitar a vida. Desculpa. A gente precisa de água para limpar a nossa parte interna, né? Então, todos os nossos corpos, a nossa célula, purificar e tal. Mas a gente precisa de água também para tirar de dentro do nosso corpo toxinas, metais pesados e, enfim, coisas que a gente vai acumulando. Já tirei o desodorante, shampoo, sabonete. Gente, Renata, é isso, tá? É isso. Só voltando aqui no cosmético para falar o que a Renata falou. Procurem se livrar desses produtos que a gente usa, que são naturais ali da farmácia. Aproveitem que a gente pode usar um cosmético inteligente, que é a base de óleo essencial. Então, você pode usar o creme da doTERRA, o creme base. Olha lá, a Érica já vem ostentando com desodorante Citrus Bloom. Ela vem ostentando com hidratante. Ai, só ostentações, gente. Aqui só ostentações. Meu desodorante está lá no banheiro. Mas usem esses cremes que a doTERRA tem, ou cremes de base vegetal mesmo, que você pode, o óleo de coco. A gente vai falar do óleo de coco aqui, mas usem essas artimanhas e misturem o seu óleo essencial da sua necessidade. Mas também não adianta você usar só um dia, né? Não é efeito imediato na maioria das vezes, gente. Eu sei que quando a gente inala hortelã-pimenta e vem aquele cheiro maravilhoso e desentope imediatamente o nosso nariz, a gente acha que todo óleo essencial é assim, mas tem coisas que não, que você vai precisar usar com frequência. Então, procure, à medida do possível, eliminando os cosméticos. Exatamente, Renata. A Renata falou que ela já usa o creme e o óleo de coco, né, da doTERRA. Procurem eliminando os produtos cosméticos que você usa, trocando por formas mais naturais, com o uso dos óleos essenciais. E a questão da água que a gente falou, a gente precisa limpar o nosso corpo. Então, por exemplo, estou aí fazendo um detox, está tomando os endocrine, soft gel, top, maravilhoso. Mas se você não tomar água, as toxinas não saem. Você precisa tomar água, ok? Então, tá usando o soft gel do Endocrine, maravilhoso. Gente, aliás, que produto que a doTERRA trouxe para o Brasil? Incrível. O meu já acabou, já tenho que pegar essa semana. Que produto incrível. Mas, assim, precisa de água, tá? Precisa de água para limpar o seu organismo. E associa ali com o uso do lemon, que vai limpando o nosso organismo de todas essas toxinas, de metais pesados, enfim, usa com lemon e você vai se sentir muito melhor, mais leve, ele é diurético, ajuda com retenção de líquido, não é o nosso assunto de hoje, mas faz a diferença, tá? Muito bom. Voltando para a saúde feminina, então a gente vai agora falar de assunto, gente, de
momentos, né? Situações que acontecem na nossa vida que muitas vezes a gente não lembra de usar óleo essencial, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente vai conversar é a questão da candidíase, tá? É uma doença aí comum nas mulheres, né? Não importa a idade, não importa aí tipo físico, se bem que existem estudos científicos que comprovam que a obesidade pode ser um fator mais agravante para a candidíase, mas não necessariamente pela obesidade, mas sim pelo que causa a obesidade. Então, as comidas que são inflamatórias, e essas comidas podem sim serem causa de né, uma causa maior de propensão à candidíase. Mas não tem escolha, né? A candidíase está ali. E candidíase, gente, não dá só em mulher, tá? Homens podem ter candidíase também, demonstrada, por exemplo, em caspa no cabelo, pode ser um tipo de suor excessivo com um cheiro muito forte, então aquele cheiro de CC muito forte, que é característico ali, que é fungo também, e pode ser um tipo de fungo para o mesmo fungo da candidíase, né? O fungo da cândida. Hoje a gente vai falar especificamente da candidíase ali na região íntima feminina, que se vocês pesquisarem, gente, na internet e digitarem vou até olhar aqui, hoje está tudo anotado aqui para eu passar direitinho os nomes para vocês, tudo bonitinho, tá? Deixa eu só achar aqui o nome da Cândida albicans, ok? Se vocês pesquisarem assim no Google, Cândida albicans, óleos essenciais, vai vir uma enxurrada de estudo científico falando do uso dos óleos essenciais para o tratamento da candidíase, tá? Existem, gente, como tem muito estudo, muito mesmo, muito mesmo, vocês vão encontrar ali as maiores divergências de óleos essenciais que ajudam. E isso é muito legal da gente falar aqui, porque não tem um óleo só que pode ajudar, não tem um óleo só para isso. Tem uma série de óleos que você pode ajudar, alguns você pode usar em conjunto, inclusive, para melhorar de forma mais eficaz e mais rápida e fazer esse tratamento, tá? Então, como tem ali milhares de informações, gente, mais de 700 estudos só sobre Cândida e isso, pensa, é muita coisa, tá? Estudos ali. Então, vocês vão encontrar diversas formas de utilizar. Eu vou falar aqui dos 12 mais óleos, né? Os mais ali para o uso da Cândida, e depois a gente vai falar de protocolo de uso para isso, tá bom? Vamos lá. Os principais óleos para se usar com essa questão da candidíase, tá bom? Melaleuca, óbvio, né? Melaleuca é um antifúngico poderosíssimo e a cândida é um fungo. Alecrim, citronela, tá? Não está em ordem de o mais usado, não, tá? Só estou listando aqui. Hortelã-pimenta, manjericão, lavanda. Vou falar bem baixinho esse óleo aqui, porque vocês precisam tomar muito cuidado com o uso, por exemplo, de orégano e tomilho, tá? Eu nem vou dar protocolo de orégano e tomilho aqui, para a gente não ter nenhum problema, porque eles são óleos dermocáusticos, podem causar irritação, e ainda numa região super sensível, numa mucosa. Então, eu nem vou falar, mas eles são óleos que foram também pesquisados para a questão da cândida, tá? Bem importante a gente dizer o seguinte: quando você tem o fungo ali da cândida, ele é um fungo oportunista, ok? Ele enxerga a sua imunidade que ela caiu, e aí ele se apodera ali, e ele quer fazer morada, enfim. Então, é importante cuidar da imunidade. Cuidar da imunidade para você não ter a candidíase aflorada, tá? Como é que a gente cuida da imunidade falando de óleo essencial? Vou só se soltar aqui a bomba e vocês vão administrar isso
Gente, o que que cuida da nossa imunidade falando de óleo essencial? On Guard. Aproveita que veio no soft gels, né? Fácil de ingerir, 2 bolinhas por dia já cuida da sua imunidade, tá? Mas é bem importante de pensar nisso. Então, cuida da imunidade para não ter a questão de ter ali a cândida se proliferando aí no seu organismo, tá? Olha esse estudo científico, que coisa incrível da gente falar. Que coisa mais legal. Eles fizeram um estudo científico, gente, e eles pegaram 3 remédios que são normalmente utilizados para tratamento de candidíase, e eles pegaram esses remédios e testaram, e eles pegaram os óleos essenciais e testaram. E o que vocês acham que aconteceu? Claro que os óleos essenciais foram muito mais eficientes do que os remédios da farmácia. E eis a explicação. Parece, quando a gente escuta isso, parece assim, nossa, que fantástico, né? Que maravilhoso, os óleos são... A gente já sabe que os óleos essenciais são muito mais poderosos do que os remédios de farmácia. E o que a gente muitas vezes nunca parou para pensar é por quê. Né? Por que os óleos essenciais? Então, eu falei aqui no começo que os óleos essenciais, eles são substâncias complexas, que eles têm de 20 a 400 compostos químicos. Isso é fantástico, né? Você saber que eles são ali harmoniosamente colocados e que essa harmonização é tão perfeita que os componentes são super poderosos. Mas olha que legal quando a gente pensa, por exemplo, que o óleo essencial... Tratei candidíase com óleo essencial de melaleuca há 1 ano e nunca mais eu tive. Muito bem, exatamente isso. E olha que incrível, quando a gente pensa na melaleuca, por exemplo, a melaleuca, ela vive, gente, numa região, né, ela é extraída de uma região ali da Austrália, que tem na lama vários fungos, né? Então, a melaleuca, ela parte do princípio que ou ela se defende ou ela morre. E aí Deus é tão perfeito que criou dentro dela um mecanismo de defesa que faz com que ela se defenda desses fungos ali de onde ela vive. E é este mecanismo de defesa que chama óleo essencial e que a gente usa na nossa saúde. Então, assim, ela está ali para isso, ela foi criada para isso. Deus fez desse jeito para que nós pudéssemos apenas utilizar e ter bons resultados. Então, parece super fantástico se você pensa, nossa, mas ela cura. Mas realmente, gente, ela foi feita, foi criada para isso, para nos ajudar com essas questões. E essa combinação perfeita de ali 300 componentes químicos é completamente diferente do remédio da farmácia, que às vezes tem 2, 3 princípios ativos. E a próxima pergunta que vocês me fazem é: então tá bom, Paulo. Então por que a indústria farmacêutica não pega a melaleuca, por exemplo, verifica quais são os compostos químicos que tem ali, sintetizam no laboratório, fazem, né, ali de mentira, um fake ali, para combater os fungos? Primeiro, porque seria impossível eles fazerem isso com todos os óleos essenciais, eles criarem óleos essenciais fakes, tá? São muitas substâncias químicas que combinam harmoniosamente. A segunda coisa é que essa composição tão vasta é que é tão potente, e naturalmente falando. E quando você faz isso de forma sintética, o sintético tem uma potência muito pequena em relação àquilo que é natural. Então, eles teriam que fazer super, vamos dizer assim, super óleos, né? E não dá, tá? Eles não vão fazer isso. E, mercadologicamente falando, não faz sentido para a indústria criar isso, sendo que ela pode fazer de forma sintética, com custo muito mais barato, e vender aí a preço e gerar, né, a indústria farmacêutica, aquela história, a gente já sabe, se toma um remédio com uma coisa, estraga outra e por aí vai. E aí você vai fazendo só dinheiro.
tá? E aí, quando você usa um óleo essencial que cuida da região íntima, mas também cuida da região de todo o suor, de todos os fungos do corpo, e cuida do emocional, aí pronto, acabou, realmente não vai rolar tudo que eles precisarem pensar e fazer, tá bom? Então, especificamente, vamos falar da candidíase. Como é que a gente pode cuidar da candidíase, tá? Há 2 semanas atrás, eu conversei com uma amiga, também com essas questões de candidíase, e a gente falou de um método que é o método da vovó, que é o banho de assento, tá? Para quem não sabe o que é isso, se a sua avó nunca te falou, a cara da Roberta é que ela sabe exatamente do que eu estou falando, né? Mas se você não sabe o que é isso, é você higienizar uma bacia, por exemplo, higienizar mesmo uma bacia, esterilizar ali da melhor forma possível, colocar água morna, colocar os óleos essenciais e sentar ali sem calcinha e ficar ali por um tempo, tá? Que esse é um tipo de tratamento. Eu sei, gente, que a nossa vida corrida, louca, muitas vezes, se eu falar isso para vocês, façam só isso, vocês não vão fazer. E aí não vai ter o estado. Então, a ideia aqui, sim, é mostrar para vocês que é possível, façam banho de assento, ok? Dentro da medida do possível. Façam, tá? Mas vamos utilizar também de uma outra forma. Já quero deixar registrado aqui que, fazendo banho de assento e fazendo o uso tópico, vai tratar mais rápido, ok? E mais eficiente. Então, eu quero incentivar que você faça. Quero incentivar que você faça isso, tá? Banho de assento. É o da vovó mesmo, gente. É o método que funciona, é voltar para as origens, é aquilo que a gente já sabia que funcionava, tá? Deixa eu só. Vamos lá. O outro método, gente, é o uso tópico, tá? E aqui, olha que incrível. Ah, Roberta, já vou super. A Marta ali, ó, super aprovado esse método, exatamente. Dá um pouco mais de trabalho, mas é muito eficiente. A eficiência compensa o trabalho que dá, garanto para vocês, tá? Uso tópico, ok? Então você pode fazer aí. Você pega um frasco que você já tenha vazio, ou você compra um frasquinho aí, ambar, e prepara com melaleuca, tá? Alecrim e a lavanda. Prepara um frasquinho aí, onde você pode colocar partes iguais. Então, você pode colocar, por exemplo, 5 gotas de melaleuca, 5 gotas de alecrim, 5 gotas de lavanda, completa com óleo de coco. E aqui eu vou ser bem enfática, gente. O óleo de coco da doTERRA fracionado, ele não tem cheiro, ele não empedra. Ele é fantástico para isso, tá? Ele também é um antibacteriano, antifúngico natural. Então, só o óleo de coco, em casos bem leves e moderados, ele já faria o tratamento. Mas vamos pensar aqui no algo a mais. Então, prepara ali 5 gotas de melaleuca, 5 gotas de alecrim, 5 gotas de lavanda e completa com óleo de coco num frasquinho de 15 ml e aplica na região íntima 2 vezes por dia. No lado externo, tá, gente? Na parte externa da região íntima, você vai aplicar ali 2 vezes por dia. E isso é fantástico para cuidar da sua região íntima ali, da candidíase. É necessário a ingestão em casos mais severos de melaleuca, tá? Então, você pode fazer ingestão ali 2 gotas, de 2 a 3 gotas de manhã, de 2 a 3 gotas à noite. Faz a ingestão. Por quê? Você está aplicando ali na região íntima, né? Vai cair na corrente sanguínea. Como eu falei, o óleo essencial não sabe que você só quer que trate ali. Ele vai tratar tudo, tá? Então, às vezes você tem a questão dos fungos, por exemplo, nas axilas. Vai tratar também, só que você está passando só localizado. Então, talvez demore mais para tratar nas axilas. Então, faz a ingestão desse óleo de melaleuca, 2, 3 gotinhas por dia. Estou falando isso para um adulto, tá? Faz a ingestão de 2 gotinhas, 3 gotinhas por dia, de manhã, 3 à noite.
do uso da melaleuca para essa questão. Eu gosto de fazer o uso tópico da melaleuca como forma preventiva. Exatamente, gente. Vai cuidar não só da candidíase, né? Vai cuidar do contexto geral. Vai cuidar ali da candidíase, mas vai cuidar também de fungos que você possa ter nas axilas, fungo nas unhas, dor de garganta. Melaleuca é o santo remedinho, tá? Perguntas, ninguém perguntou aqui, mas eu já vou deixar a especificação do banho de assento, tá? 1 litro de água morna, de 3 a 5 gotas de melaleuca, ou você pode pôr 3 gotas de melaleuca, 2 de alecrim, ou você pode pôr 2 de melaleuca, 2 de alecrim, 2 de lavanda. Ah lá, a Roberta já ia perguntar. No água morna, e fica ali uns 15 minutinhos nesse banho de assento, tá bom? Só esses óleos, Paula, que funcionam? Não. Existem estudos científicos também que comprovam que o capim-limão, tá? O gerânio e a laranja também são poderosos para as questões de candidíase, tá? Então, vários estudos aí que comprovam esses 3 também são bastante eficientes para isso. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que não, né? Então, vamos lá. Vamos falar, então, de um... Pode falar, Roberto. Você falou 3, né? O capim-limão e o gerânio. Qual que é o terceiro? Gerânio ou a laranja doce. Ah, Tá? Vamos falar, então, bem rapidamente. Nós não vamos entrar no mérito aqui, tá? Desse mal, mas nós vamos ajudar a cuidar disso, que é o HPV. Existe o HPV bacteriano ou fúngico, viral ou fúngico, desculpa. E você, né, quando a gente pensa em fúngico, a gente vai usar também melaleuca, ok? O alecrim, poderosíssimo. Por que ele é poderoso? Porque ele é rico em cânfora, numa cetona, né? Ele é rico em cetonas. É a laranja doce, tá, Lucas? A gente só tem a laranja selvagem na doterra, é a laranja doce. Mas creio que você pode usar a laranja mesmo. Qualquer laranja que você usar. As questões ali são muito particulares, bem particulares ali de elementos químicos, não vai te afetar tanto assim, tá? Você tem outros também, o lemongrass, o alecrim, a melaleuca, enfim, tá? Então, eu estava falando do alecrim. O alecrim é rico em cetonas, uma delas a cânfora. E aí, com isso, ele é poderosíssimo para as questões do HPV, nas questões virais, tá? Na questão viral, você pode pensar também em óleos. O alecrim já é um antiviral poderosíssimo, em óleos virais. E aí a gente volta a falar da imunidade. Então, o vírus espera 1 hora para te atacar. E essa hora é quando a sua imunidade cai. Então, cuide da sua imunidade para que você não tenha esse tipo de preocupação, tá bom? E a gente volta ali. E uma coisa que faz o nosso sistema imunológico cair são as questões emocionais, né? Então, a gente sabe disso, que questões emocionais, elas pegam pesado e aí vai para o nosso imunológico. Então, quando você estiver usando esses óleos, gente, cuida do seu emocional. Então, o que pode ajudar nas questões emocionais aqui? Lavanda, a laranja, né? Eles podem ajudar porque eles são ansiolíticos. E aí, sendo ali, eles vão cuidar do seu emocional para você estar mais preparado emocionalmente e fisicamente para receber esse tipo de agressor externo, tá? Até aqui, gente, tranquilo sobre o HPV? Tá? Vamos falar bem rapidinho, então, de vaginose e vaginite. São males também que acometem as mulheres. Tenho que falar, mas eu quero que vocês não façam uso disso indiscriminado, ok? Tomem muito cuidado. Nas questões de vaginose, por exemplo, existem diversos estudos científicos que falam sobre o tomilho. Atenção ao tomilho, ele é primo do orégano.
e ele é dermocáustico. Não sai aplicando isso. Então, eu já nem vou dar protocolo aqui, tá bom? Para a gente não sair fazendo caquinha. Mas já aviso vocês que seria o caso aqui de ingestão em cápsula, tá? Nas questões ali de tomilho para vaginose. Para as questões de vaginite é uma inflamação e a gente precisa pensar em quê? O que a gente pode pensar que é um anti-inflamatório? Quem me dá aí a deixa? Quem levanta para cortar? Como? Copaíba? Adoro! Melaleuca. Copaíba, exatamente. Melaleuca é poderosíssimo também. Copaíba. Copaíba também, vai para lá. Copaíba, exatamente. Então, assim, o uso da copaíba, nesse caso, você pode também fazer banho de assento com copaíba e melaleuca, ok? Da mesma forma, coloca ali 3 de melaleuca, 3 de copaíba e fazer a ingestão da copaíba. Já já eu falo de novo da copaíba em outra função aqui, tá bom? Eu uso copaíba e melaleuca no meu banho de assento, viu, Paula? Muito bom. Excelente, obrigado por compartilhar. Gente, é isso. Volta para as origens. Se a minha avó estivesse aqui, ela ia ficar tão feliz que quanto que ela brigou comigo para eu fazer banho de assento quando era pequena, voltava da praia, e criança vai para a praia. Minha mãe que me ensinou, Paula. Minha mãe que me ensinou. Eu faço até hoje, todos os dias. Entendo, só que Marta, hoje usando os olhinhos, né? Sim. Né? Muitas mulheres faziam com vinagre, né? Faziam banho de assento com vinagre, com bicarbonato de sódio, né? Muitas ali, mas é bem importante. Olha como é legal a gente voltar a falar sobre isso. Viu, Ellen? Viu como é legal a gente falar sobre isso? As mulheres estão interessadas, sim, em cuidar da saúde de forma natural. Então, vamos lá. Eu não sei quem está assistindo, então eu quero deixar isso bem registrado aqui, tá? Quando a gente fala de ingestão de óleo essencial, você precisa saber qual óleo você está ingerindo. Não sai comprando o óleo que vende na farmácia para fazer ingestão. Você precisa usar um óleo de qualidade, um óleo que você possa confiar, um óleo que seja testado, que tenha a sua cromatografia e que tenha principalmente os seus aspectos preservados. Então, eu estou falando exclusivamente de ingestão de óleos do terra. Por favor, não saia ingerindo óleo de qualquer marca por aí. Você vai tomar gato por lebre, isso se for a lebre, né? Porque às vezes não é a lebre, às vezes é barata. Mas não faça ingestão de outro óleo essencial sem certificação, tá bom? Era só um adendo, porque a gente nunca sabe aonde chega esse vídeo, né? Vamos lá. Então, falamos já do HPV, já falamos da candidíase. E a gente precisa falar, então, Tá, bem legal isso aqui, gente. Eu anotei aqui para não esquecer e já estava quase passando por cima. Quando a gente está falando dos óleos essenciais, eles não são engessados, tá? Então, a gente já falou disso, que eles não cuidam só de uma coisa, eles cuidam de uma série de coisas e aí vai resolvendo os problemas em cadeia, tá? Isso, quando a gente está falando no aspecto físico, ok? Quando a gente está falando de coisas dentro do nosso organismo mesmo, físicas, os óleos essenciais, eles são adaptáveis. Não é adaptíveis que eu quero falar, é adaptáveis mesmo. Eles se adaptam às necessidades. Então, o seu corpo pode estar precisando de algum composto anti-inflamatório, ou antifúngico, ou, enfim, eles se adequam a isso e eles conseguem encontrar ali, dentro das inúmeras questões químicas que eles têm, eles conseguem encontrar ali o que corresponde àquilo. Sabe o parzinho? Quando a gente brinca de jogo da memória, que você tem que achar o parzinho, ele consegue se achar. Tá? E aí, quando ele acha o parzinho. Então, por exemplo, o antifúngico acha o fungo, e aí ele consegue eliminar, eles conseguem neutralizar isso. É bem importante, porque aí a gente cuida do corpo num contexto geral.
tá? Então, essa brincadeira de parzinho é bem interessante, ok? Vamos, então, falar agora de... vou abrir aqui um parênteses, gente, para falar uma outra coisa também importante. Se nós conseguíssemos, o que não dá, sintetizar um óleo essencial, criar ele no laboratório, e aí fazer dele, né, um óleo fake, vamos dizer assim, é bem possível que bactérias e vírus também se adaptassem a esse fake, como se adaptam a remédios tradicionais. Tá? Então, o óleo, a natureza é muito mais poderosa, muito mais potente do que aquilo que é fake. Então, mesmo que a gente conseguisse sintetizar isso, não seria o suficiente, não seria possível ter todos os benefícios, ter todos os parzinhos ali neutralizando substâncias e toxinas dentro do nosso organismo, tá bom? Vírus, bactérias e fungos, tá? Falaremos então de endometriose, ok? Gente, endometriose tá, deixa eu só achar um negócio aqui que eu quero ler para você. O que é endometriose, né? Muita gente tem dúvida, muita gente nem ouviu falar, não sabe o que é. Então, acontece quando tecidos do endométrio crescem fora do endométrio, ocupando ali as trompas, os ovários e às vezes o útero. Isso causa muita dor ou não. Isso pode causar infertilidade, isso pode causar aumento da menstruação, aumento do ciclo, isso pode causar dores bem agudas, né? Tem gente que precisa, inclusive, fazer cirurgia ali, limpar, retirar todo esse tecido que está ali, é um tecido endurecido, vamos dizer assim, e isso é endometriose, tá? Quando ela começa a causar a infertilidade, é que a pessoa normalmente... Olha lá, Sandra, já fiz 3 cirurgias para endometriose. Quando ela começa a causar infertilidade ou dor, é a hora que a pessoa vai buscar ajuda. Só que, às vezes, demora muito tempo para diagnosticar. Porque tem dor num mês, não tem dor no outro, aí faz o exame, não sei o quê, e não tem um exame específico para isso. É um processo lento, demorado. Então, às vezes, a pessoa está ali há um tempão com endometriose e ela não sabia disso. Tá? E aqui a gente entra de novo com as questões alimentares. Então, estuda-se, né? Tem estudo. Marta, fiz uma cirurgia. Olha só como isso é recorrente. Descobri endometriose em junho e vou começar a tratar com óleos. Parabéns, Gabriela! Muito bem. Minha amiga tem endometriose. Olha como isso é recorrente. Né? Como as pessoas penam com isso, como as mulheres penam com isso. E tem estudo científico comprovando, por exemplo, que o consumo... Olá, a ginecologista Gabriela indicou que ela use os óleos essenciais. Já gostei da sua ginecologista. Já achei ela incrível. O consumo, gente, de carne vermelha, presunto, salame e salsicha aumenta a questão da endometriose. E, na contrapartida, o consumo frequente de frutas e vegetais tende a diminuir. Consumo de doces, sim, porque o açúcar é um alimento inflamatório, né? Olha só, e gente, a gente já sabe de verdade. É novidade para alguém aqui que o consumo de alimentos como salsicha e salame faz mal para a saúde da mulher? Se for novidade, digita 1 aqui para mim. Para quem isso é novidade? Para ninguém. E a gente ainda... Ellen, sério? Muito bom, então eu tenho a oportunidade de te contar, Ellen. Salsicha deve ser abolido da sua vida. Tudo que é gostoso é ruim, aquilo que a Sandra falou. Não é verdade, Sandra. Não é verdade. A gente pode, sim, achar bom aquilo que faz bem para a nossa saúde. É um processo. A gente foi
é novidade, faz mal para todos. Verdade, Giovana. Giovana falando, não faz mal só para a mulher, não, faz mal para todo mundo. Sem contar a parte nutricional, ok? Eu não estou falando nutricionalmente falando, daí então a gente ia chutar mesmo o pau da barraca com a salsicha. Mas falando da questão hormonal, né? A salsicha é riquíssima em só de gordura, só. Valor nutricional, 0. Salame também é riquíssimo em gordura e sódio. Valor nutricional muito baixo, né? Mas não é o meu assunto, gente. Eu não sou nutri, mas eu quero dizer para vocês sim que o estudo científico comprovou isso, tá? Não é a Paula falando, ok? Não é a Paula falando, é um estudo científico que prova isso, que esses alimentos especificamente, eles são tendenciosos a quem já tem endometriose ou a desenvolver, a piorar, ok? Não me xinguem, por favor. Este mesmo estudo científico nos apresenta uma linda solução, né? Ele descobriu, esse estudo científico, que existe um componente em algum dos óleos essenciais que é poderoso para cuidar da endometriose. E é o beta-cariofileno. Alguém sabe qual óleo é rico em beta-cariofileno? Vou dar uma dica. Beta-cariofileno é anti-inflamatório. Quem que eu perdi aqui? Abre o microfone e fala aí, por favor. Copaíba! 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 Gente, olha como é Só incrível. pode ser o Copaíba, né? Aê! Exatamente. A copaíba é riquíssima em beta-cariofileno. Meu mix... Não, essa eu preciso ver, peraí. Meu mix para endometriose... Peraí, não vai embora, não. Mensagem. Meu mix para endometriose mais fertilidade. Qual que é seu mix, Gabriela? Conta aqui pra gente. Eu vou falar de um aqui, mas conta aqui pra gente. Então, a copaíba, gente, ela é um suporte incrível para endometriose, tá? Ela é um anti-inflamatório. A copaíba é riquíssima em beta-cariofileno, que é um componente... Olha lá, a Gabriela falando. Fertilidade e endometriose. Copaíba, Clarisage... Perdi. Deixa eu voltar aqui de novo. Peraí. Gerânio, Ylang-Ylang e o Clarisage de copaíba. Muito bom. Excelente. Tá? E a copaíba aqui, esse componente beta, eu não preciso de fertilidade, só preciso acabar com a endometriose. Sandra, deixa eu te dar uma dica, copaíba. Copaíba e gerânio, copaíba e Clarisage, tá? Mas eu vou falar do Clarisage como fertilidade, acho que não vai ser hoje pelo tempo. Mas usem copaíba, gente. Quem tem questões de endometriose, o uso da copaíba, 2 gotas de manhã, 2 gotas à noite, e aplicação tópica na região do baixo ventre, excelente para destruir com a endometriose, tá? Destruir com a endometriose. Não vou falar que é excelente para endometriose, senão parece que faz ela crescer, né? Tipo o gremlin, assim, que se joga água, né? Mas ela é excelente para cuidar disso, para cuidar do nosso corpo desta forma, tá? Estudos mostram, inclusive, que o óleo de copaíba encontrado, né, o beta-cariofileno encontrado ali, causou uma redução em cistos e uma apoptose celular, que é a morte celular, de 52%. É muito alto, tá? Além de que vai ajudar muito com as dores, porque ela vai desinflamar ali. Então, quem tem endometriose dolorosa, né, aquela que sente dor, vai ajudar muito com as dores. A copaíba ajuda com a questão de regular o ciclo menstrual. Então, se você tem um fluxo muito intenso, ele vai ajudar a regular. Olhem para mim e entendam que eu estou falando de causa própria, ok? Faz total sentido utilizar a copaíba para isso, para tratar isso, tá? O que é muito legal também é que esse mesmo estudo foi pesquisar, então, mais a fundo a copaíba
e descobriu que ela não tem nenhum efeito tóxico, genotóxico ou citotóxico, tá? Ou seja, ela não causa efeito, não mexe na sua genética, não mexe no seu DNA e também não mexe na estrutura celular do seu organismo, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho, gente, já vou tendo que terminar, mas para a gente falar aqui da questão de fertilidade, né? Tá muito ligado. Ellen, a gente pode passar uns 5 minutinhos? Tá. Inflamação do organismo, como tenho doença de Crohn, tirei. Peraí, que fugiu de mim, mas eu vou buscar. Tirei no passado o intestino grosso, atualmente estou em remissão da doença, que é uma dessas autoimunes. Exatamente. Então, usar a copaíba como anti-inflamatório do corpo. Todos nós devemos usar, tá? O copaíba deve fazer parte ali do nosso dia a dia, com certeza. Tá bom? Tomar 3 vezes ao dia para endometriose. Você pode tomar 2 de manhã, 2 à noite. Você pode tomar 2 gotas de manhã, 2 no almoço e 2 à noite. Mas de manhã e à noite, ao basicão, 2 vezes por dia. Tá bom? E aplicar na região também do baixo ventre. Tá? Vamos falar um pouquinho de fertilidade, gente. A fertilidade, é lógico que ela está envolvida com uma série de fatores. Não é só a questão de estar fértil ou não. Tem a questão masculina também, que importa, né? Mas a gente pode ajudar, sim, a melhorar. E você que quer engravidar, tá? É possível... Obrigada, Sandra. Obrigada pelo carinho. É possível você fazer um tratamento à base de óleos essenciais para a fertilidade. Lembrando, isso é importante, gente. Não é só você que precisa cuidar disso, o seu marido, o seu companheiro, o pai também precisa cuidar. Não adianta você estar super cuidada e o companheiro não estar, mas você pode sim aí aumentar as questões de fertilidade, tá? Importante a gente falar algumas coisas. O que a gente vai falar aqui não é garantia que para o seu corpo vai ser exatamente dessa forma, ok? Porém, um blend bem interessante para fertilidade, um tratamento bem interessante para fertilidade é você usar desta forma, tá? No difusor pessoal, gerânio. Sabem o que é difusor pessoal? Gente, era para eu estar com o meu aqui. Ah, tá aqui. Peraí. Ó. Esse colar. Deixa eu abrir. Este colar. Aliás, quem quiser esse colar, gente, eu tenho pronta a entrega dele, banhado, ou de ouro, né? Folhado a ouro, ou o de ródio. Mas esse colar, ele tem um... Aqui, ó. Ai. Ó, ele tem um espacinho. Isso aqui, no tempo da vovó, era chamado de relicário, tá? Você coloca um pedacinho de algodão ou um feltro aqui, pinga seu óleo essencial, usa no pescoço e você vai inalando isso diariamente, tá? Legal, Marta, que você tem. Quem precisar, gente, me chama, eu tenho pronta entrega, tá bom? Esse colar, o que acontece com ele? O que é legal a gente falar? Você vai inalando ali durante o dia todo, tá? O óleo essencial, tá? Isso é muito bom, por exemplo, para essas questões de fertilidade, mas também é muito bom para as questões de emagrecimento. Quando você pinga ali nele, por exemplo, o Smart Saci, e aí ele vai cuidando da sua fome, tá? Da sua compulsividade alimentar, mas isso é assunto para outra live. Aliás, tem live minha já falando sobre isso, né, Ellen? Não reparem, mas estamos lá falando sobre isso, sobre o emagrecimento, que não é o caso aqui, mas ajuda bastante. Ajuda também com questões emocionais. Se você é muito ansioso, se você é muito preocupado, muito temeroso, muito tímido, tá? Esse colar pode ajudar bastante. Paula, eu não acredito que só de ficar cheirando alguma coisa eu vou melhorar. Não precisa acreditar, não, só cheira. Depois você me conta, só cheira, tá? Entrego sim, gente, mando para todo o Brasil. Me chama no particular,
no meu Insta, @PaulaCeberlato, ok? Fazendo um merchan aqui. Me chama lá que a gente conversa, eu mando sim para os outros estados, tá bom? Voltando aqui. Então, o colar, ele é excelente para várias questões. Nesse caso aqui, a gente está falando de fertilidade, tá? Então, usar o gerânio, ok? Usar o gerânio ali todos os dias e ficar inalando aquilo. Ingestão de salves clareia, tá? Então, 3 gotas, por exemplo, de ingestão de salves clareia por dia. Faz a ingestão ali logo de manhã, por exemplo, depois do café da manhã. E você pode usar... Ai, gente, como eu amo doTERRA, como eu amo. Ela já faz um negócio tirando dúvidas. O que eu perdi? Perdi alguma coisa aqui. Peraí que eu tô voltando aqui no bate-papo. Peraí. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho mesmo. E aplicar no baixo ventre. Isto aqui. Este é o blend das mulheres. Gente, não abandonem isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu comecei a usar o Claricalme, assim, bem certinho, desde o ano passado, quando eu fui para a Bahia, que eu decidi que eu ia usar ele certinho, porque muitas vezes a gente esquece e tal. Não, eu falei, não, eu vou coloquei junto com a minha escova de dente, então eu escovo o dente, eu uso o Claricalme. Não, uso o Claricalme. Tá. E aí, com tudo que aconteceu na minha vida em março, que já ficou para trás, eu deixei de usar, gente. Minha vida foi muito conturbada, de março até esse mês, tudo foi muito tumultuado, mas não tem problema, já passou. E agora eu entrei firme de novo no Claricalme. E aí eu preciso contar para vocês, gente, eu tenho um fluxo extremamente exagerado, sabe? Se você não sabe o que é um fluxo menstrual exagerado, é porque você não tem o que o seu passou para mim. Porque o negócio aqui é bem complicado. Gente, ele regula meu fluxo, tá? Ele regula a quantidade. TPM, aqui, não sei o que é TPM depois do Claricalme. Exatamente, não sei o que é TPM. Eu nunca tive, tá? Eu não tenho sintomas de TPM, a não ser querer matar um, mas a gente quer matar um quase todo dia, então tá tudo bem, cheiro, balance, tá tudo certo. Mas, não tenho. Cólicas, também não tenho. Pele, melhorou demais. Demais. Então, aquelas coisas que a gente tem na pele, que não é espinha, né? Porque perto do período menstrual eu não tenho espinha, eu tenho crateras. Aquilo que a gente tem perto do período menstrual, zero, praticamente zero. Tá? Então, o Claricalme aplicado diariamente, 3 vezes por dia, ali na região do ventre, quando está no período menstrual, e durante o mês, 2 vezes por dia, é super eficiente. Tá? Claricage, gente, é um óleo bem interessante para as questões de fertilidade. Então, se você está pensando nisso, se você está querendo aí, dá uma caprichada no Claricage. Não é para tomar de litro, não precisa. São gotinhas por dia, ok? 3 gotinhas por dia. Faz a inalação do gerânio, aplica o Claricalme na região do baixo ventre. E aí você vai ter um cuidado físico com a sua fertilidade e um cuidado emocional e o cuidado hormonal. Então, você tem ali regulação dos seus hormônios, regulação das suas emoções, tá? Tudo isso misturado dentro de um frasquinho. O Claricalme é o óleo indispensável para as mulheres. Não importa se você tem 15 anos, ou 55, ou 75, não importa. Paula, eu já estou na menopausa. Usa Claricalme. Paula, eu sou adolescente, tenho 15 anos. Uso Claricalme. Quem está adolescente aí pode dar uma diluída, tá bom? Quem está na menopausa também pode dar uma diluída. Use Claricalme. E você que está no meio do caminho entre a adolescência e ali a menopausa, use Claricalme todos os dias. Todos os dias. Ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Eu tinha mais coisa para falar, mas não vai rolar. A gente vai ter que fazer O Claricalme, qual é a diferença entre o Claricalme e o Claricage? Ótima pergunta. O Claricage é o óleo puro. É a salve clareia de forma pura.
E o Claricalme é um blend. Olha só o que tem nesse blend Claricalme. Obrigada por essa pergunta. Ellen, escreve para mim a composição do Claricalme no chat, para todo mundo ter ali, por favor. Salve, Esclareia. Vou ditando devagar para Ellen conseguir escrever, tá? Não que ela seja incapaz de escrever rápido, não é isso, gente, é só para facilitar. Vamos lá. Salve, Esclareia, bergamota, camomila romana, madeira de cedro, ou seja, o cedro, ilang-ilang, gerânio, erva doce, semente de cenoura, palma rosa e vitex. Desses óleos todos aqui, gente, não tem nenhum aqui que não seja mega super poderoso para as mulheres. A palma rosa cuida das questões de pele, ok? O ilang-ilang, além de afrodisíaco, tá aqui, ó, fica a dica. Além de afrodisíaco, ele é calmante. Camomila romana é calmante. A bergamota é um estimulante, o regulador do seu sistema límbico. Gerânio, o óleo das mulheres. Erva doce. Então, não tem nada aqui que fale assim, não, esse aqui é fraquinho. Não é. Aspectos emocionais do Claricalme. Agora senta, tá? Cuida de receptividade, serenidade, empatia, carinho, formação de laços e vulnerabilidade. A Ellen tá lendo porque ela vai usar de litrão. Ela tá rindo ali porque ela vai usar de litrão. Pessoal, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês sobre a saúde da mulher. Eu tenho certeza que você pode compartilhar essas informações com outras mulheres e ajudar outras mulheres a não usarem um monte de coisa, usarem uma série de outras coisas que são imprescindíveis. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho. É muito gostoso receber o carinho de vocês, viu? Então, compartilhem isso. Compartilhem essa live que a Ellen vai disponibilizar rapidamente, eu espero. Me põe na primeira da fila. Ela vai disponibilizar sim, aí a gente envia para vocês, tá? Mas compartilhem essas informações, gente, com as mulheres que vocês conhecem, para que elas multipliquem essas informações e a gente possa alcançar o maior número possível de mulheres, tá bom?